Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. Hoje daremos continuidade ao nosso tema equações polinomiais. Veremos a equação do segundo grau. Vamos nessa? O que é uma equação do segundo grau? Bom, a equação do segundo grau em x é toda a equação da forma ax² mais bx mais c igual a zero, onde o a é um número real diferente de zero e b e c são números reais. Primeira observação importante, por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o a for igual a zero, o termo x² não existirá. E aí ficará o quê? Bx mais c igual a zero, resultando numa equação do primeiro grau, ok? Então por isso que o a sempre é diferente de zero. Exemplos de equação do segundo grau. 2x² menos 8 igual a zero. Nesse caso, quem é o meu a? O meu a é o 2. O b é zero. Por que é zero? Porque não tem o termo x. E o c vai ser menos 8, porque meu c é o termo independente, ok? 3x² mais 9x igual a zero. Bom, nesse exemplo, o meu a vale 3, o b vale 9 e o c vale zero. Por que o c vale zero? Porque eu não tenho termo independente. x² menos 5x mais 6 igual a zero. O a vale 1, o b vale menos 5 e o c vale 6. Menos x² mais 4x menos 4 igual a zero. O a vale menos 1, o b vale 4 e o c menos 4, ok? E outros exemplos, 3x² mais 4x mais 2 igual a zero, x² menos 3x menos 7 igual a zero, e x vezes x mais 1 mais x vezes x mais 2 igual a menos 1. Professor, essa equação aqui não está na forma ax² mais bx mais c igual a zero. Realmente não está, mas a gente pode fazer as distributivas, realizar as operações e colocá-la, ok? Bom, e como resolve uma equação do segundo grau? A equação do segundo grau ela é resolvida utilizando a fórmula de Bhaskara, na qual delta é b² menos 4ac, e quem que é esse b, esse a e esse c que aparece na fórmula, professor? É exatamente o b, o a e o c da o quê? Da equação do segundo grau, ok? Ou seja, então quer dizer que esse delta aí, ele vai ser o quê? Um número conhecido. E aí, para a gente chegar nas soluções, basta a gente falar que o x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, ok? Bom, esse delta que aparece nessas fórmulas, ele é chamado de discriminante. Por quê? Porque ele discrimina a quantidade de soluções. Ou seja, ele fala quantas soluções terá a sua equação, ok? Se o delta for maior do que zero, o que vai acontecer? Nessa raiz de delta, teremos um número positivo. Logo, menos b mais um número e menos b menos esse número vai resultar o quê? Em dois números diferentes. Logo, teremos 2x. Logo, duas soluções. Se o delta for igual a zero, nós teremos o quê? Uma solução ou duas soluções iguais. Ué, por quê? Porque se o delta for zero, raiz quadrada de zero é zero. Então ficaria menos b mais zero e menos b menos zero. Só que somar zero e subtrair zero é o mesmo resultado, não é? Dá o quê? Dá menos b. Ou seja, a gente vai ter apenas uma solução ou duas iguais. E se o delta for negativo, nós não teremos soluções. Porque, como já vimos, raiz quadrada de número negativo não existe, ok? Bom, a fórmula de Bhaskara, ela resolve qualquer tipo de equação de segundo grau. Porém, ela não é a única técnica de resolução. Existem outras para determinados tipos de equação de segundo grau. Uma delas é esse tipo de equação, a equação incompleta do segundo grau. Opa, professor, peraí, o que é uma equação incompleta? Bom, uma equação incompleta é quando b é igual a zero, ou quando c é igual a zero, ou quando b e c são iguais a zero, ok? Então, um jeito de resolver uma equação incompleta do segundo grau do tipo ax² mais bx igual a zero é como? Então vamos lá. Aqui só para ficar bem claro, o c vale zero, ok? Bom, então ax² mais bx igual a zero. Observem que eu tenho x como fator comum. Já que ele é fator comum, eu posso colocar ele em evidência. Então ficará o quê? X vezes o ax mais b igual a zero. Bom, um produto com números reais só dá zero se um deles for zero. Ou seja, então x vale zero ou o ax mais b vale zero.
Bom, aqui já chegamos na primeira solução, então quer dizer que o x vale 0. Para chegar na outra solução, basta resolver essa equação do primeiro grau. Ou seja, então ax vai ser igual a menos b, como consequência, o x vai ser menos b sobre a. Logo, quais são as nossas soluções? 0 e menos b sobre a. E relembrando, toda a equação do segundo grau tem conjunto de solução, né? Porque é uma equação. Então, o conjunto de solução seria 0 e menos b sobre a, ok? Um outro tipo de equação, de resolver a equação do segundo grau, é quando ela é incompleta do tipo ax² mais c igual a 0. Como vamos resolver? Então, ó, ax² mais c igual a 0, passando c para o segundo membro, fica ax² igual a menos c. E aí, passando o a dividindo, a gente vai ter x² igual a menos c sobre a. Se esse número aqui for maior do que 0, ou seja, se menos c sobre a for maior que 0, a gente vai poder falar o quê? Que o meu x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos c sobre a. E aí a gente vai ter qual solução? Vai ter a raiz de menos c sobre a e menos a raiz de menos c sobre a. Agora, pessoal, se o menos c sobre a for igual a 0, o que vai acontecer? Esse valor, então, vai ser x² igual a 0. Que número que é elevado ao quadrado dá 0? Apenas o 0. Ou seja, então, o meu x vale 0 e eu vou ter apenas o quê? Uma solução, que é o 0. Agora, e se o menos c sobre a for menor do que 0? Se menos c sobre a for menor do que 0, a gente vai ter x igual a mais ou menos a raiz de menos c sobre a, não é? Porém, como isso é um número negativo e aqui nós temos raiz quadrada, o que vai resultar? Vai resultar que esse número não pertence aos reais. Se ele não pertence aos reais, então a solução é vazia, ok? E outro método de resolução é por soma e produto. O que é o método de resolução soma e produto? Ó, considerando a equação ax² mais bx mais c igual a 0, chama de x1 e x2 as raízes da equação do segundo grau. O que fala a minha soma e produto? Fala que a soma das raízes sempre é igual a menos b sobre a. E o produto das raízes é igual a c sobre a. Tá bom, professor, mas isso me ajuda em quê? Bom, se eu sei quanto vale a soma das raízes e o produto das raízes, eu posso imaginar o quê? Eu posso tentar descobrir dois números cuja soma dá esse valor e cujo produto dá esse valor. Então aí você vai também descobrir o quê? As duas raízes, ok? Vamos ver os exemplos aplicados. Então, o primeiro exemplo, ó, 2x² menos 8 igual a 0. Bom, essa daí é uma equação incompleta, não é? Cujo b é igual a 0. Então, como que eu posso resolver? Eu posso resolver o quê? Então, eu vou resolver primeiro da forma incompleta, tá bom? Então, vai ficar o quê? 2x² igual a 8. Aí, eu passo 2 dividindo, fica x² igual a 4. Aí, vai ficar o quê? X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, a gente sabe que é 2. Então, vai ficar x igual a mais ou menos 2. Logo, a nossa solução vai ser o quê? Menos 2 e 2. Ok até aí? Bom, uma outra forma é a gente utilizar o quê? A soma e o produto. Então, vamos lá. A gente viu que a soma das duas raízes tem que dar menos b sobre a. Nesse caso aqui, quem que é o b? O b é o que acompanha o x, não é? Como não temos o termos em x, então quer dizer que o b vale 0. Se o b vale 0, então vai ficar o quê? Menos 0 e o a vale 2 sobre 2. Menos 0 sobre 2 é 0. Então o que está falando? Está falando que a soma das duas raízes ou das duas soluções dessa equação dá 0. O produto a gente sabe que é c sobre a. Logo, o meu c vale menos 8 e o a vale 2. Então vai ficar menos 8 sobre 2. Menos 8 sobre 2 dá menos 4. Então o que eu tenho que pensar, pessoal? Assim, ó. Eu tenho que pensar dois números cujo a soma dá 0 e o produto dá menos 4. Geralmente, é mais fácil pensar o produto primeiro. Então, ó, eu quero dois números em que o produto dá menos 4. Bom, para o produto dar negativo, a gente sabe que tem que ser um positivo e um negativo. Então, pode ser, por exemplo, menos 2 e 2. Pode ser também o quê? Menos 1 e 4. Pode, né? Só que aí vai acontecer o quê? A minha soma tem que dar 0. Se a soma tem que dar 0, então quer dizer que a hora que eu somar os dois tem que ser o mesmo número, só que com sinais diferentes. Então qual que é a nossa solução? É o 2 e o menos 2.
Então, quer dizer que a solução é menos 2 e 2, ok? E a terceira forma é a gente usando a fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá. B quadrado menos 4ac. Então, o delta vai ser o quê? Ó, o b vale 0, então fica 0 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale 2, vezes o c, que vale menos 8. Então, fazendo aqui, ó, 0 ao quadrado é 0, menos vezes menos mais, 4 vezes 2, 8, vezes 8, 64. Agora, o x a gente sabe que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, o b vale 0, então fica 0, mais ou menos o delta a gente chegou que era 64 e o a a gente sabe que é 2. Então, vai ficar mais 0 mais ou menos raiz de 64, raiz de 64 é 8. Então, fica 0 mais ou menos 8 e 2 vezes 2, 4. Agora, eu vou ter o 0 mais 8 e o 0 menos 8 sobre 4. Então, 0 mais 8 sobre 4 e 0 menos 8 sobre 4. 0 mais 8, 8. 8 sobre 4, 2. 0 menos 8, menos 8. Sobre 4, menos 2. Então, a minha solução, menos 2 e 2. Ok? Exemplo 2. 3x² mais 9x igual a 0. Bom, esse daqui também é uma equação incompleta. Se ela também é uma equação incompleta, então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro resolver pela forma incompleta, ok? Então vamos lá. Aqui, colocando x em evidência, fica 3x mais 9 igual a 0. Bom, aí, como um produto é 0, então ou o x é 0 ou 3x mais 9 é igual a 0. Bom, x igual a 0 já descobrimos uma raiz. Agora, 3x vai ser igual a menos 9, ou seja, x igual a menos 9 sobre 3. Menos 9 sobre 3 dá menos 3. Ou seja, cheguei que o x é 0 ou o x é menos 3. Logo, eu tenho que a solução é 0 e menos 3. Então, essa foi a primeira forma. A segunda forma é usando soma e produto. Vamos lá novamente, soma e produto. Bom, então a soma das raízes é o quê? Menos b sobre a. Bom, o b vale 9, o a vale 3. Então, vai ficar o quê? Menos 9 sobre 3. Então, quer dizer que o resultado da soma das raízes dá menos 3. O produto é c sobre a. Bom, o c vale 0 e o a vale 3. Então, fica 0 sobre 3. 0 sobre 3 é 0. Então, eu quero dois números cujo produto dá 0 e a soma dá menos 3. Bom, para o produto dar 0, um deles tem que ser 0. Então, é 0. E para a soma dar menos 3? Então, 0 somado com que número que dá menos 3? O próprio menos 3. Então, vai ficar o quê? 0 e menos 3. Logo, a minha solução, 0 e menos 3. Bom, e o terceiro jeito é fazer o quê? Pela equação de Bhaskara, tá bom? Então, vamos lá. Delta é b² menos 4ac. Então, o delta vai ser o quê? 9 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 3, vezes o c, que é 0. Então, 9 ao quadrado, 81. Como é 4 vezes 3 vezes 0, dá 0. Então, fica 81. Então, o x vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, o x vai ser menos 9, que é o menos b, mais ou menos a raiz de 81 vezes 2 vezes o a. Agora, vai ficar o quê? Raiz de 81 é 9. Então, fica menos 9 mais ou menos 9 sobre 6. Bom, então eu tenho menos 9 mais 9 sobre 6 e menos 9 menos 9 sobre 6. Menos 9 mais 9 dá 0. 0 por 6 dá 0. Menos 9 menos 9, menos 18 dividido por 6, menos 3. Logo, a minha solução é 0 e menos 3. Bom, um detalhe. Observaram que tanto nesse exemplo 1 como no exemplo 2, o meu delta dava o quê? Positivo. Logo, a gente chegou em duas soluções, ok? Exemplo 3. x² menos 5x mais 6 igual a 0. Bom, essa daí é uma equação completa, então não dá para a gente utilizar as fórmulas incompletas. Então, vou fazer por soma e produto. Então, vamos lá. Por soma e produto, dá menos b sobre a. Então, agora, o b vale menos 5 e o a vale 1. Então, vai ficar menos o menos 5 sobre 1. Menos e menos dá mais, 5 sobre 1 dá 5. Agora, o produto é c sobre a. O c vale 6 e o a vale 1. Então, vai ficar 6 sobre 1. E aí, vai dar 6. Então, agora, eu quero o produto de dois números, cujo a soma dá 5 e o produto dá 6. Bom, pode ser 1 e 6, pode ser 2 e 3, né? Pode ser também o quê? Pode ser, por exemplo, menos 2 e menos 3, porque aí o produto também dá 6, ok? Só que aí, o que vai acontecer? A soma tem que dar o quê? Tem que dar 5.
Qual que é o que deu soma 5? 2 e 3, ok? Logo, a minha solução é 2 e 3. Agora, usando fórmula de Bhaskara, também dá para resolver. O A vale 1, o B menos 5 e o C vale 6. Então, vai ficar como? B ao quadrado, então menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 6. Menos 5 ao quadrado é 25. 4 vezes 1 vezes 6, 24. Então, 25 menos 24 dá 1. Então, o x vai ser menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, o x vai ser menos o b. Como o b vale menos 5, então fica menos menos 5. Vai dar o quê? 5. Mais ou menos a raiz do delta, que vale 1, sobre 2 vezes o a, que vale 1. Então, vai dar raiz quadrada de 1 é 1. Então, fica 5 mais ou menos 1 sobre 2. Então, aí eu tenho 5 mais 1 sobre 2 e 5 menos 1 sobre 2. 5 mais 1, 6 por 2 dá 3. 5 menos 1, 4 por 2 dá 2. Logo, a minha solução, 2 e 3. Bom, pessoal, então esses primeiros exemplos eu fiz de tudo a forma possível, ok? Agora, nos próximos, vou fazer por Bhaskara, tá bom? Então, vamos lá. Menos x quadrado mais 4x menos 4 igual a 0. Então, o a vale menos 1, o b vale 4 e o c vale menos 4. Então, vamos lá. B quadrado, então vai ficar 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale menos 1, vezes o c, que vale menos 4. Então, 4 ao quadrado, 16. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. 16 menos 16, 0. Bom, o delta deu 0. O que a gente está esperando? Que seja o quê? Apenas uma raiz, ok? Então, vamos lá. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, o x vai ser o quê? Menos b, como b é 4, então menos 4, mais ou menos a raiz de 0 sobre 2 vezes menos 1. Então, vai ficar o quê? Menos 4 mais ou menos 0 sobre menos 2. Mais ou menos 0, então é a mesma coisa de falar menos 4 mais 0 e menos 4 menos 0 sobre menos 2. Então, menos 4 mais 0 dá menos 4, dividido por menos 2 dá 2. E menos 4 menos 0 também dá menos 4. Dividido por menos 2 também dá 2. Ou seja, cheguei em duas raízes iguais, que é o mesmo que falar então que a minha solução é só 2. Ok? 3x² mais 4x mais 2 igual a 0. Então, o delta, b² menos 4ac. O a vale 3, o b vale 4 e o c vale 2. Então, b², então 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, então vezes 3, vezes o c, que vale 2. 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. E 16 menos 24 dá menos 8. Ou seja, se o delta é negativo, quer dizer que a nossa solução é vazia. Então, quer dizer que não teremos solução, ok? x² menos 3x menos 7 igual a 0. Então, vamos lá. O a vale 1, o b vale menos 3 e o c menos 7. Então, b ao quadrado, então vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes o menos 7. Menos 3 ao quadrado dá 9. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1, 4 vezes 7, 28. Então, 9 mais 28 dá 37. Ixi, professor, e agora? Delta 37? A gente não vai utilizar a raiz quadrada? Vamos. Ué, mas raiz quadrada de 37 não dá exata. Não tem problema, pessoal, tá? Olha aqui como vai ficar. Vai ficar x igual a menos b, como b vale menos 3, menos menos 3, mais 3. Mais ou menos raiz de 37 sobre 2 vezes a. Então, 2 vezes 1. Então, vai ficar o quê? 3 mais ou menos raiz de 37 sobre 2. Então, vai ficar como? 3 mais raiz de 37 sobre 2 e 3 menos raiz de 37 sobre 2. Como não é uma raiz exata, o que a gente vai fazer? A gente vai levar esse número mesmo como raiz, tá bom? Só que não esqueçam que esses dois números aí são números reais, continuam sendo, ok? Então, vai ficar 3 mais raiz de 37 sobre 2 e 3 menos raiz de 37 sobre 2. Bom, se essa raiz desse para simplificar, vocês também simplificariam, tá bom? E aí viria se dava para simplificar mais seu resultado, ok? Mas como 37 é um número primo, isso não dá para fazer, ok? E agora o exemplo 7. X vezes x mais 1 mais x vezes x mais 2 igual a menos 1. Que nem nós já comentamos, essa equação não está na forma ax² mais bx mais c igual a 0. Ou seja, o que nós precisamos fazer? Reorganizá-la para depois poder utilizar o quê? A fórmula de Bhaskara,
tá bom? Então vamos escrever ela nessa forma. Então vamos lá, desenvolvendo x vezes x, x quadrado, x vezes 1, x, x vezes x, x quadrado, x vezes 2, 2x, igual a menos 1. Bom, levando o menos 1 para o primeiro membro, vai ficar mais 1, e somando x quadrado com x quadrado, 2x quadrado. X com mais 2x, 3x, e u mais 1 igual a 0. Pronto, agora estamos na equação da forma ax quadrado mais bx mais c igual a 0. Agora vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. Então vamos lá, o a vale 2, o b vale 3 e o c vale 1. Então vai ficar o quê? B ao quadrado, então 3 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 1. B ao quadrado, então 3 quadrado dá 9. 4 vezes 2 vezes 1 dá 8. 9 menos 8 dá 1. Então o x vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então eu tenho que o x vai ser igual a menos b, então menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes 2. Então vai ficar menos 3 mais ou menos 1 sobre 4. Então eu tenho menos 3 mais 1 sobre 4 e menos 3 menos 1 sobre 4. Bom, menos 3 mais 1 dá menos 2. Sobre 4, simplificando, vai dar o quê? Menos meio. Menos 3 menos 1, menos 4. Sobre 4 dá menos 1. Logo, eu tenho que a solução vai ser quem? Menos meio, menos 1. Ok? Bom, espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar o joinha, assinar o canal e não se esqueçam, a matemática não é complicada. A falta de entendimento que a complica. Abraços e até o próximo vídeo.